além de transferências bancárias, áudios e vídeos vazados, tem uma mensagem que vai, com certeza, constranger o governo dos Estados Unidos. É uma questão de tempo até isso chegar no Trump e no ego dele. O Eduardo, que é um latino e imigrante, falou mal pelas costas e usou termos pejorativos contra os Estados Unidos. E só pausa esse vídeo, dá uma olhada nessa notícia. O Eduardo também xingou o próprio pai, ficou bem feia essa situação. Deu pra ver, cara, a Renata Lopretti desconfortável e ela se recusou a repetir algumas palavras. Bolsonaro deu uma entrevista colocando panos quentes na ofensiva que o filho vinha fazendo contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do mesmo campo político, mas que vinha adotando uma posição que Eduardo não estava gostando, não vinha defendendo as sanções ao Brasil. Na ocasião, Bolsonaro disse que Eduardo, apesar dos 40 anos, não é, aspas, tão maduro. E daí Eduardo reagiu e fala: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios, eu tô pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. Ele estava se dirigindo ao Bolsonaro. No final, vem palavrões e ainda chama o pai de seu ingrato. O VTNC vamos taxar nossa carne. Na verdade, é vir trabalhar no Cruzeiro. Só que ele é bem diferente quando tá gravando. Chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho? Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Na mesma semana ele postou essa foto, eu acho que vocês se lembram dele chorando, num vídeo, comendo sorvete, falando que tava com saudades do pai dele, que a situação tava muito difícil. Passar vergonha é a especialidade do Eduardo. Se liga nesse áudio do Malafaia. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete! E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele: a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo: vai pro meio de um cacete, pô. Perigo, cara. Isso aí é um áudio de um pastor, tá? Não é um áudio de um miliciano, nem de um mafioso. E agora há pouco o Eduardo soltou esse vídeo para mostrar como ele é corajoso. Diante disso tudo, tô aqui para dizer o seguinte: Pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor tá sofrendo. E é claro que o Malafaia não tem nenhum medo, nenhuma preocupação. Ele tá bem tranquilo, não deve. Você consegue perceber como que o cara tava em paz. Conversa com o Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido. Converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Que país é esse que vaza conversas minhas particulares como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado? Não aconteceu não, Malafaia. O áudio é sobre outra coisa. Engraçado, o cara em momento nenhum desmentiu. Em momento nenhum ele tentou desmentir algumas das provas aí divulgadas. Então, só sobrou mesmo atacar o suposto vazamento. E o desespero continua. Senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Vou dizer aqui em alto e bom som: Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso. Quer dizer que a polícia Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília vaza as coisas antes de eu saber? Isso é uma vergonha. Estamos assistindo o Brasil. Eu sou um líder religioso. O Brasil está caminhando para a venezualização. É uma vergonha. Mas é isso, eles vão ficar até 2070 falando que o Brasil vai virar a Venezuela. Eu tenho certeza, tá, cara? Eu sei que quando eu tiver mais velho, eu vou continuar ouvindo esse mesmo discurso. E desde sempre essas provas vazam. Não foi uma ação da Polícia Federal para prejudicar o Bolsonaro. Essas coisas chegam até a imprensa. Não tem como mudar. Aconteceu com outros políticos e agora tá acontecendo com vocês, cara. E o humildão que come pão com leite condensado transferiu 2 milhões de reais para Michele. Mais 2 milhões, né? Mandou pro Eduardo mais ou menos esse valor, para Michele também, pagou algumas dívidas, alguns processos que perdeu e sobra grana. Detalhe, antes de uma audiência, antes de um depoimento na Polícia Federal, que configura a tentativa de ocultação do patrimônio. Tá o pai, tá o filho, né? O Eduardo também usou a conta da esposa para esconder dinheiro de acordo
com a Polícia Federal. E essa é a melhor notícia que você vai ver hoje, tenho certeza disso. A Polícia Federal já deixou preparada a cela do futuro A presidiário. Polícia Federal já tem pronta uma cela especial temporária para o caso de eventual prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar. É um espaço que fica no térreo da Superintendência da PF aqui no Distrito Federal, na área central aqui de Brasília. A cela é, na verdade, uma sala adaptada justamente para esse fim, né? Para a custódia temporária. Inclusive, você ouviu também, eu ouvi de alguns policiais federais que essa sala já está sendo chamada há alguns dias, algumas semanas, de cela do Bolsonaro, né? Por que disso? A Vara de Execuções Penais aqui do DF pediu para a Polícia Federal, que solicitou, então, a sede da PF solicitou à Superintendência da PF e questionou se havia algum espaço pronto para uma eventual prisão em regime fechado. A gente está na contagem regressiva e faltam 12 dias para o dia 2 de setembro, o julgamento do Bolsonaro. Deixa o seu like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube divulga, mostra para mais pessoas e agora é só isso que tá faltando para enterrar de vez a família Bolsonaro. É só divulgar o que aconteceu, porque a realidade está do nosso lado. E agora em setembro vai entrar o grosso. Tem mais algumas coisas que você precisa saber hoje. Isso que tem que ser divulgado, tem que chegar no povo, cara. Primeiro, o Eduardo admitiu, basicamente ele confessou que nunca foi pelos presos do 8 de janeiro. A anistia foi pensada e tudo aquilo nos Estados Unidos foi feito para salvar o pai dele. Aliás, o pessoal do 8 de janeiro já saiu, a maioria saiu da cadeia, quase todo mundo recebeu acordo de não persecução penal, os que não aceitaram daqui a pouco vão aceitar para fazer um curso gratuito do Ministério Público e ser liberado. Então, não tem como ninguém perdoar o que o Eduardo fez nos Estados Unidos, procurando tarifas para, agora assumidamente, salvar o pai. Não tem como o pessoal do agro aceitar, não tem como os empresários perdoarem. Os empregados que perderam os empregos, não tem como eles perdoarem. Menos ainda os presos do 8 de janeiro, que foram usados para prejudicar a economia do país, prejudicar a família deles automaticamente e também para salvar um político que só não quer pagar pelo que fez. E agora há pouco o Eduardo deu uma boa regada, soltou uma nota de esclarecimento. Olha só o destaque. Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Eu acho que ele não vai falar de terra arrasada tão cedo. Acho que isso não vai acontecer mais, na verdade. Polícia Federal encontra rascunho de pedido de asilo político na Argentina, no telefone de Bolsonaro. No documento é pedido asilo em regime de urgência. Desde fevereiro de 24 ele planejou atos para fugir do país. Aqui está um dos documentos. Em quantos países você acha que o Lula teria asilo político? Se ele quisesse. Cara, pelo menos uns 20. E, no entanto, não fez nada disso, né? Já o Bolsonaro implora, rasteja para o Milei e nem sei se teve resposta a isso. O Zé Trovão estava meio acelerado. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo. Vocês repararam na moça de cinza? Olha a expressão dela. Você não pode fazer a vida, porque você não pode fazer o... Acho que ela fala, meu Deus. E ele é tão corajoso quanto o Eduardo Bolsonaro. Só fazer uma correção. Eu só quero fazer uma correção na minha fala, quando eu falei do Moraes. Eu disse a palavra destruir a sua vida. E isso de maneira nenhuma. A gente não está aqui para destruir vidas. Bom, também teve um outro episódio aí, depois da arregada do Eduardo. Acho que o Paulo Figueiredo ficou meio puto. Ele pediu para o Twitter, a rede social do Elon Musk, gerar uma imagem por inteligência artificial de uma bananinha triste. E publicou isso, apagou logo em seguida, acho que pela repercussão negativa. Depois foi se explicar dizendo que não. Esse é um outro político que também é chamado de bananinha, alguma coisa desse sentido. Um perfil de esquerda perguntou, o Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, marcou a inteligência artificial e perguntou: é verdade que o Paulo Figueiredo pediu para você gerar uma imagem zoando algum político? E aqui está a resposta do Grok. Sim, gerei essa imagem a pedido do Paulo Figueiredo. O contexto era uma solicitação para representação humorística de uma banana triste, provável referência a memes políticos envolvendo o apelido Bananinha para Eduardo Bolsonaro em discussões recentes. Eu não estou falando nada, cara. Isso aqui é a inteligência artificial do Elon Musk, que gerou a imagem divulgada pelo Figueiredo. As mensagens também provaram que o Bolsonaro e o Eduardo acreditam nas urnas e acreditam nas pesquisas. Olha, o Bolsonaro joga uma pesquisa eleitoral e diz: você, Eduardo, não vai disputar as eleições porque você está perdendo para o Lula. No caso, você não é a melhor opção. Eu não sei como é que eles vão questionar as pesquisas e falar que é tudo manipulado e questionar as urnas depois disso. Eu sei que para o bolsonarista é difícil entender as coisas, entender um raciocínio lógico, mas se você voltar ao vídeo e assistir de novo aí, eu tenho certeza que você consegue. O
que não dá é para continuar acreditando que realmente teve fraude nas urnas, que as pesquisas são manipuladas. A própria família Bolsonaro discute nos bastidores, acreditando nas urnas e nas pesquisas. Só você que é enganado, cara, lamento. E tá aqui, ó, mensagens confirmam a operação de Eduardo para fritar Tarcísio nos Estados Unidos. E vocês sabem o que vai acontecer? O Tarcísio vai fazer um vídeo falando que não liga, que não, isso aí é normal, acontece. Porque a gente sabe, ele quer ser o candidato do Bolsonaro no ano que vem. E vai se humilhar se for necessário, pelo menos na minha opinião. É minha opinião. E depois o Bolsonaro mandou mensagem pro Eduardo falando para não pedir punição contra o Gilmar Mendes. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Cara, não toca no Gilmar não. A gente é contra o sistema, mas depende do sistema. Bom, não sei se vocês perceberam, esse vídeo foi meio na pressa mesmo. Tem que mostrar essas coisas para vocês, a gente tem que divulgar isso. Por exemplo, eles confessando que acreditam nas urnas, confessando que nunca foi pelos presos do 8 de janeiro, confessando que as pesquisas não são manipuladas e que a anistia é para salvar o Bolsonaro até o projeto na Câmara dos Deputados. E para mim, essa aqui é a grande humilhação. Depois de ser xingado pelo Malafaia, o cara ameaçou arrebentar ele com um vídeo. E ainda falou mais um monte de coisa e ele reage desse jeito. Diante disso tudo, tô aqui para dizer o seguinte: Pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor tá sofrendo. Esse sujeito chamou o Moraes de frouxo. Enfim, valeu pela presença, dá um clique no like, isso divulga o vídeo e se inscreve no canal também. Confere se você continua inscrito, às vezes o YouTube retira a inscrição e isso acontece, o próprio YouTube já admitiu que é normal. Vamos bater logo 1 milhão de seguidores, eu sei que dá para fazer isso rápido porque tem mais de 1 milhão de pessoas que assistem todos os vídeos aqui do canal. Essa é uma estatística que a plataforma fornece, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas todos os meses estão aqui e a gente não tem 1 milhão de inscritos. Deixa o seu comentário, eu quero saber o que você pensa e o que você acha pior dessa história toda.